Boa noite, meus irmãos em Cristo. Bem-vindo para mais uma noite de aprendizados e de bênção da Casa Espírita Ana Luz com o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item 12, motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados aflitos, os que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem quem sofre assemelha-se a um devedor de aviltada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se eu não fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado estarão livres. Se, porém, o homem ao quitar-se de um lado e endividar-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Que assim seja, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra que as palavras de Jesus são sábias e nos ensinam o caminho da evolução, caminho de semelhar-se ao Cristo, fazendo só as coisas que devem ser feitas. Que bom aprender cada dia um pouquinho o nosso Evangelho. Bem-aventurados aflitos. Boa noite, caríssimos irmãos. Fiquem todos em paz, na paz que vem de Cristo Jesus. Que assim seja. Boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Ana Luz para mais uma conversa, para mais um bate-papo sobre a nossa reforma íntima. Antes de conversar com vocês, eu vou contar uma história para ilustrar o que vai ser a nossa conversa. Era uma vez um homem, ele era muito bondoso. Ele ajudava as pessoas, ele estava sempre empenhado com a comunidade, ele era amado pela família, pela comunidade, pelo grupo espiritual de qual ele fazia parte, né, da religião de qual ele fazia parte. E ele era muito assim, ele sempre orava a Deus. E ele criou uma imagem de Deus que era uma imagem única dele, né? Que ele imaginava que Deus era daquela forma, né? Um ser especial, um bom velhinho de barbas brancas, e ele, né, criou isso na mente dele, e ele rezava e orava sempre para esse bom velhinho. Então chegou um belo dia que aconteceu que ele morava próximo de um rio e esse rio começou a subir. Então foi informado a toda a comunidade que eram para retirar-se de suas casas porque poderia ocasionar uma enchente devido às fortes chuvas e que o rio estava subindo.
Ele assim, não, eu não vou sair da minha casa, porque se eu precisar, Deus vem ao meu auxílio. Mas o Deus dele era aquele bom velhinho de barbas brancas que ele mentalizou como sendo Deus. Então, vieram os vizinhos. Senhor, vamos junto com a gente, porque o rio está subindo, já chegou na casa de fulano e logo vai chegar na sua casa. Vamos antes, né, que aconteça algo pior, pelo menos o senhor já vai estar protegido. Ele, não se preocupa, porque se eu precisar, Deus vem me ajudar. E o rio começou a subir. E a água, como chegou na casa deles, foi subindo. E ele subiu na mesa, porque, né, a água já estava um nível mais alto e ele estava se molhando. Então, ele ficou em cima da mesa. E aí vieram pessoas de barco ali caminhando, coisa e tal, e pediram, né, caminhando não, né, pelo barco, vindo com o barco, navegando, e pediram, Senhor, venha conosco, porque o rio já está bem alto, né, o Senhor não vai, a tendência é de subir muito e a correnteza já está ficando forte. Ele, não se preocupa, meu irmão, eu vou ficar aqui, porque se eu precisar, Deus vem me ajudar. E o rio foi subindo, e ele teve que subir em cima de um guarda-roupa. E ele estando em cima deste guarda-roupa, veio mais aí veio os bombeiros, já com aquelas lanchas, aqueles botes salva-vidas, com coletes e isso e aquilo, né? Senhor, venha conosco, porque o rio subiu e a correnteza está super forte. Se o senhor for levado pela correnteza, ninguém vai conseguir lhe segurar. Mas ele, não, meus irmãos, não se preocupem, porque se eu precisar, Deus vem me ajudar. E aí o rio subindo, ele não tinha mais para onde ir, ele conseguiu abrir um buraco no telhado e ele subiu para o telhado. Aí tinham helicópteros passando, viram ele em cima do telhado e foram ao seu encontro. Aí desceram lá com a corda, né, com aqueles... Senhor, venha conosco, né? A correnteza já está muito forte e daqui um pouquinho ela vai alcançar o Senhor e aí não tem mais o que fazer. Ele disse, não, meus filhos, não se preocupem, porque Deus vem me ajudar. E eles, né, como não poderiam obrigá-lo a sair dali, porque ele queria ficar, os bombeiros foram embora e ele permaneceu ali. E nisso o rio foi subindo, e o rio foi subindo. E a correnteza, aí veio uma correnteza muito forte e levou ele. Como ele não sabia nadar, ele acabou afogando-se e veio a falecer. Aí quando ele chegou no céu, ele viu aquela imagem daquele senhor velhinho que ele tanto, para quem ele tanto rezava e para quem ele tanto pedia. Aí ele chegou lá e se perguntou para esse bom velhinho, poxa Deus, eu sempre fiz tudo o que o Senhor me pediu e eu achei que quando eu precisasse, o Senhor viria ao meu encontro para me ajudar. Aí Deus disse a ele, na verdade ele não disse, ele se transformou naquela primeira pessoa que foi oferecer ajuda, se transformou na outra, até o último bombeiro que desceu do helicóptero. E ele disse, meu filho, Deus está em todos os lugares. Eu estou em você, eu estou no seu irmão, eu estou na natureza, eu estou em todos os lugares. Eu mandei vários lhe dar ajuda. Foram vários que foram lá e lhe ofereceram ajuda e você não o quis. Então, esse bom homem respirou fundo e pediu perdão. Pediu perdão porque, né, ele idealizou uma imagem e não tinha a mínima noção de que Deus realmente estava em todos nós. E ele aprendeu a lição. Então, é essa informação que eu quero passar para vocês. É sobre isso que
que eu gostaria de estar conversando com vocês. Vocês têm essa noção de que Deus está em todos os lugares e que principalmente Ele está em nós, que Ele é a centelha divina que toma conta do nosso ser, que Ele se expande e que quando nós oramos, nós não precisamos orar idealizando uma imagem, mas sim nós temos que orar com o coração, nós temos que orar acreditando nesse ser, acreditando em quem somos, acreditando nesse Deus bom e justo, que Ele não tem uma forma específica, mas sim que Ele é todo soberano e que Ele sabe daquilo que precisamos. A questão é que nem sempre oramos da maneira certa, porque acabamos querendo mais daquilo que realmente precisamos. Então, nem tudo que queremos nos é dado, porque nem tudo que queremos é o que merecemos, ou é o que precisamos. Então, a gente tem que ter essa consciência. Mas também, orar sem ação é a mesma coisa que não fazer nada. O velho homem, ele cumpria o seu papel. Ele ajudava todo mundo. Ele realmente era o melhor homem que ele podia ser. Ele fazia todo o bem que ele podia fazer enquanto ele estava aqui conosco. Então, nós precisamos fazer todo o bem que nos é possível para que possamos ter o mérito, de conquistar as nossas coisas. Mas o que é conquistar? Conquistar no sentido de, por exemplo, eu quero ter um ensino universitário. Então, para eu chegar ao ensino universitário, eu tenho que começar desde criança, com a pré-escola, com o primário, segundo grau, faculdade. Eu tenho que passar todo esse período estudando, eu tenho que me dedicar. E muitas vezes eu tenho que trabalhar simultaneamente para conseguir concluir aquele aprendizado. Então, é um sacrifício que eu tenho que fazer. Mas eu vou atingir o meu benefício, eu vou atingir o meu objetivo, que é ter um ensino superior. Então, nós temos que ter a consciência e ter a certeza de que precisamos orar, precisamos ter fé, mas precisamos principalmente fazer a nossa parte. Porque apenas orar, Deus não tem como Ele vir pessoalmente e nos ajudar, mas Ele manda seus aliados para estar nos ajudando. Ele manda, por exemplo, no estudo. Tem os professores, tem os nossos pais, tem os nossos colegas, que se estamos com dúvida em alguma questão, eles também nos ajudam. Então, Ele manda essas pessoas para estar nos auxiliando. Eu tenho dificuldade em matemática. Um amigo seu é bom em matemática, então ele vai estar lhe auxiliando. Ou você pode ter aulas, diretamente com o professor, porque o seu pai pode estar fornecendo, entrou em contato com o professor e conseguiu essas aulas para você, essas aulas extras, para que você possa compreender melhor a matemática, e assim sucessivamente, mas sem deixar de fazer a sua parte, ou seja, é necessário estudar. E assim é nos cursos profissionalizantes. Às vezes a gente prefere fazer um curso profissionalizante, que vai me dar muito mais prazer, eu vou me sentir muito mais produtiva fazendo algo do que apenas estudando. Então, hoje em dia existem vários cursos que são profissionalizantes, então as pessoas têm um leque de opções a escolher que anos anteriores não tinham. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje e que vocês façam essa reflexão é que Deus está em todo lugar e que precisamos sim fazer a nossa parte, seja ela ajudando ao próximo, seja ela nos ajudando. Esse nos ajudar vai até onde não interfere no livre-arbítrio do nosso irmão. Então, nos ajudando sem interferir no livre-arbítrio do nosso irmão, ajudando o nosso irmão da melhor maneira possível, porque também não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. Então a gente oferece
Se a pessoa não quiser, também, né, compete a ela querer ou não. E ter esse entendimento. Então, vamos florescer esse Deus que está em nós, que está no nosso irmão, que está em todas as coisas, que está no céu, no mar, na terra, no ar. Vamos fazer com que esta energia, que com este amor, que com esta vitalidade, floresça ainda mais. Que assim seja, amados irmãos. Uma excelente semana para todos vocês.